Constelação familiar. Você sabe o que é isso? Entende um pouco? Nem imagina o que seja? Pois é. Então, ao meu lado, juntamente com Ana Paula Aragonês, minha parceira de cena aqui hoje, estilista, consultora de imagens, e eu, né, Patrícia Zingali, que eu também acabo que nunca falo meu nome, estamos aqui ao lado da uma das proprietárias do Estúdio 1403, que é aqui ao lado do Barra Shopping Uma Vista. Olha, Cíntia Madeira, consteladora e advogada. Que prazer, hein, Ana Paula? Muito prazer. Assunto maravilhoso, Assunto né? maravilhoso, e o mais bacana de tudo é que ela abriu esse espaço pra gente, um espaço que eu considero abençoado. Não entendo muito de constelação, mas a gente, o pouco que entendemos, e já entendemos assim, do médio para mais, né? Do médio para mais. A gente sabe o quanto é importante estarmos aqui, que não é por acaso, é alguma coisa que o universo quis que a gente estivesse aqui, não é mesmo, Cíntia? Estamos mais ou menos certas? Sim, acho que é assim. Então tá um prazer, a palavra está contigo, e já começamos perguntando o que é a constelação familiar? Em primeiro lugar, eu agradeço a vocês pela oportunidade de divulgar nosso trabalho aqui do Estúdio 1403. E a constelação familiar, ela é uma ferramenta que a gente usa para encontrar a origem, as intrincações que acarretam problemas, que a pessoa normalmente vem trazendo um problema, não vem querer saber qual é a sua intrincação familiar, qual é o enredo sistêmico, mas a pessoa traz um sintoma, uma doença, uma dificuldade, um padrão repetitivo, que ela não, uma raiva que não tem explicação, infinitos temas, né? E a constelação é um método, uma ferramenta que vai nos possibilitar colocar tudo aquilo num campo representado por pessoas, né? Uma constelação em grupo, e o constelador, ele não faz a constelação, mas ele traduz o que os representantes estão mostrando, faz uma leitura. Então a gente vai ver quais são, às vezes, transgeracionais, muitas vezes, a maioria das vezes, onde nasceu, onde teve origem aquela intrincação que agora se manifesta na vida daquela pessoa como um sintoma ou algo que ela não consegue resolver ou modificar na sua vida, que traz dificuldades. Sim. E tem muito a ver, isso para que as pessoas possam entender, tem muito a ver com a nossa carga, o que a gente traz de antepassados, é algo assim? Sim, é algo assim, porque nós temos, não é uma questão genética, né? A constelação familiar, ela é fenomenológica. Se a gente tentar entender pela razão, vai ser mais difícil a gente chegar a um lugar que traga cura, né? A gente não abandona a razão, Sim. mas a gente se entrega para o fenômeno, porque é por ressonância que a gente vai trazendo a sensação, a dor, a emoção que o antepassado, que o ancestral viveu e que foi se repetindo, né? Então, assim, a constelação familiar, ela trabalha em cima de 3 leis, né? A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. Não são leis que alguém criou a lei e impôs, são leis observadas que sempre funcionam desta maneira, geração após geração, em todos os sistemas familiares. Então, é importante dizer, a gente chama isso de ordens também, leis ou ordens do amor. Então, isso é importante dizer, porque a partir da inobservância dessas 3 leis é que nascem as intrincações. Entendi. Então, a lei do pertencimento, o que ela nos diz? Que toda aquela vida que foi gerada, ela tem o mesmo direito de pertencer. Então, às vezes, a gente vai encontrar um ancestral que foi excluído, porque a gente tem os nossos julgamentos morais, sociais, momentos históricos, etnias, enfim. E aí tem aquele avô, e avô eu digo não só o pai, a mãe da nossa mãe, nosso pai, mas avós são todos os nossos ancestrais, que abandonou a casa, abandonou os filhos, ou era alcoolista, ou teve alguma questão assim, roubou, foi preso, então daquela pessoa a gente não fala mais, né? Então proibido mencionar aquele nome na família. Então isso é uma exclusão. Às vezes
a vida é gerada, se nasceu ou não, e não importa o motivo para a nossa análise aqui, não foi vista, não foi reconhecida, é um assunto que não se fala. Então, tudo isso gera intrincação, porque todos têm o mesmo direito de pertencer, todos. Então, às vezes, a gente inclui uma pessoa, e inclui assim internamente no coração, sim, coração. Significa que a gente vai ter que conviver no churrasco de domingo com aquela pessoa. Então, essa é a primeira lei que a gente precisa respeitar. Então, também vem o assentimento, sim, a tudo que é do jeito que é. Então, sim, para nós, para a maneira como a gente foi criado, educado, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso sistema, para tudo. O sim traz a força do movimento, é transformador. Então, tudo aquilo que a gente resiste, persiste, né? E o que a gente aceita. Então, a lei da hierarquia. Então, é a ordem, né? Então, todo mundo dentro de um sistema familiar tem o seu lugar de pertencimento. Primeiro filho, o terceiro filho é o terceiro filho, os pais vêm antes dos filhos, os avós vêm antes. Então, essa ordem tem que ser respeitada para que a energia, o amor flua. A gente também diz que a constelação familiar é um serviço à vida, é a retirada dos obstáculos para que o amor flua. Tudo gira em torno do amor. Né? Ai, jura mesmo, né? Gira. E a lei do equilíbrio entre o dar e receber, que nos fala de como a gente leva as nossas relações. Então, às vezes, a gente entrega muito mais do que o outro pode devolver ou consegue receber. E a gente tem com isso que a pessoa que não consegue devolver, ela se afasta. E a gente traz isso para todas as nossas relações, não somente as nossas relações amorosas, né, que a gente pensa em primeiro lugar. Mas essa lei do equilíbrio, ela funciona e é implacável. Quando a gente gera esse desequilíbrio, normalmente as relações ficam muito difíceis, param de fluir. Sim. Tem que haver essa troca, de certa forma, harmônica. Eu não tive a oportunidade ainda de fazer a constelação, mas já de assistir. E realmente é impressionante a história do campo, né? Como é que acontece porque tu entra ali no campo, eu participei já, né, do campo, e quando tu entra ali, realmente a energia muda tudo, né? É uma coisa impressionante, assim, tu serve. Aí eu acho muito legal aquela coisa do servir ao sistema, né? Os sistemas presentes ali, tá à disposição. Sim. Quando a gente está numa constelação familiar, a gente está a serviço. Né? A gente está sempre a serviço. Isso. Né? Na verdade, é verdade. Estamos a serviço aqui. Isso, aqui a também. partir do momento que a gente está entrevistando, eu sou dessa opinião, a partir do momento que a gente traz entrevistados e a gente está levando essa informação adiante, que seja para uma pessoa, para 100, para 1000, não importa, a gente está fazendo Estamos um serviço também, né? Exatamente. Estamos nessa essa conexão. E as conexões que vão ocorrendo a partir daqui. É muito louco. É muito isso. louco. E é muito bom. Essa sincronicidade. É. Então, num campo funciona assim. Nós somos formados por átomos, né, moléculas. A gente está sempre recebendo e emitindo informação. O tempo É o nosso inteiro. campo, né? A gente tem o nosso campo também, né? A gente está sempre mergulhado num campo de informações. Sim, né? Sempre. sim. Então, quando a gente se coloca a serviço, especificamente dentro de um campo de constelação, tudo vai funcionar por ressonância, né? É como se nós temos, né, nossas células, estrutura de antena, como se a gente fosse o nosso celular. Uhum. Se eu discar aqui nos números, ou botar a carinha aqui da Ana Paula, tu vai ver a minha carinha ali e a gente vai se comunicar, não importa se a gente está aqui ou tu está no outro lado do planeta. Sim. E a gente não está vendo nada passando, né? Uhum. Não tem um fio, nada. Claro, tem satélites, mas tem ondas. as nossas informações funcionam dessa maneira. Então, quando a gente está no campo de constelação, tu tá entrando em sintonia, em ressonância com as informações das consciências daquele sistema familiar. Não é espírito, não é incorporação. Isso até acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente que acha que é voltado com a questão do espiritismo. Não é. Não tem nada a ver.
a constelação familiar é um fenômeno e não exclui nada, né? Ela inclui tudo, não existe aqui um julgamento de nada. Tudo que está acontecendo é ressonância, é sintonia. Então, entra no campo de constelação para representar um sintoma ou um ancestral daquela pessoa que está constelando. Eu me coloco a serviço. No momento que eu me coloco a serviço, eu já entro em ressonância com aquilo. Então, a pessoa vai sentir uma emoção, vai sentir um calor, são muitas coisas. Muitas, E a gente não está acostumado a ouvir nosso corpo, né? A perceber o nosso corpo. Isso, Às muito. vezes a gente está muito no mental ou realmente não observa. A gente tem uma dor, a gente toma um remédio. A gente tem uma dor de cabeça, toma um remédio. A gente não para e não tem nada contra remédio, que a gente pode tomar remédio. Inclusive, a gente quer se livrar logo, né? A gente quer se livrar logo. Mas a gente não para um minuto para perguntar pro corpo, para ouvir o corpo. Por que estou assim? Por que eu tô me sentindo desse jeito? Onde é que eu tô passando? Com quem eu estive? Sobre o que eu falei? O que eu ouvi? Agora só um parênteses, né? Porque eu sei que tu faz barra de Access também. A história do escutar o corpo é muito importante. Tem uma ferramenta legal do Barras que é a do ser leve ou pesado, né? Sim. Então, tu realmente, quando tu começa a perceber, assim, isso aqui tá leve pra mim ou não, tu consegue sentir, tipo, daí tu consegue tomar atitudes melhores, assim, no dia a dia mesmo. É perguntar pro corpo o tempo inteiro. E aí, voltando agora pra constelação, porque daí, sim, tu coloca teu corpo ali a serviço e tu começa a sentir, né, aquelas emoções todas ali. E, com certeza, alguma coisa tem a ver contigo, né? Normalmente, quando a gente vai para uma constelação para assistir, ser representante, os temas que vão ser trabalhados ali tem a ver com as tuas questões mais urgentes. Então, acho que já tem uma inteligência assim, do campo atuando desde o momento que tu decide ir naquele naquele dia tu tá tudo combinado pra ti e tu não vai, porque não era pra ser. Tu não tá daqui a pouco preparado pra aquilo também. Mas acho que isso que é importante a gente falar, porque tem pessoas que realmente não entendem quase nada sobre constelação. Que existe uma constelação que ela pode ser feita individualmente. Estou certa ou estou errada? Sim. Certa? Que eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso. E também essas, onde participam mais de uma pessoa, que são em grupos, e onde existem, como é que a gente chama que vocês falam? Bonequinhos, que eu já fui, não, que não são os bonecos. A gente, quando vai representando, representantes? Os representantes, eles vão participar de uma constelação em grupo, né? Isso, em grupo. No momento que estão assistindo, já estão a serviço e entrando no campo como representante ou não, aquela constelação ela já está servindo para todas aquelas pessoas todas as pessoas. Estão ali. Inclusive, eu já representei também, eu já fiz a minha constelação, mas também já representei. E é muito interessante. Existe um filme até para quem não entende muito, uma série, uma nova mulher, é uma série turca. Para quem não assistiu e tem interesse um pouco pro assunto, acho que é bem legal porque a gente consegue ali visualizar um pouco sobre isso. Da dinâmica. Da dinâmica como acontece no campo. Essa série trouxe muitas pessoas assim para a constelação que ficaram sabendo a partir daí. É claro que na vida real não funciona daquela forma, maneira, sim. Abre um balão e a gente enxerga ali toda a cena, né, que gerou aquela intrincação. Então eu gosto sempre de explicar isso. Mas é assim que funciona. Muitas vezes a gente não vai saber a cena, aquilo que aconteceu exatamente, né? Mas a gente vai saber que aquilo ali teve uma exclusão, né? Ali teve uma briga, uma morte, enfim, muitas coisas a gente pode saber, mas não vai saber exatamente qual é a roupa que a pessoa estava, se caiu, se era na praia ou se era numa floresta. Isso, claro, na série tem que ser mostrado dessa maneira. Sim, porque é questão de imagem e tudo para que as pessoas possam entender como é que funciona. Mas é muito bacana a energia que a gente sente. E outra questão é que muitas vezes essas pessoas que vão participar pela primeira vez de uma constelação, elas fazem uma certa ligação com o teatro. Porque há uma certa encenação que acontece em algum momento. Concorda com isso ou não? Eu fiquei muito impressionada. Acho que a Cíntia mais ou menos, Paula, ela já... tem umas pessoas que entram assim e, tipo, se transformam. Eu falei assim, gente... e aí também, numa dessas que eu fui, a consteladora falou assim, agora chega, 10%, eu preciso só de 10% da informação. Sim. Eu não sei, como eu não entendo muito o que isso significa, assim, porque também tem gente que vai muito além, né? Sim. É que não é que seja uma encenação, a pessoa é tomada por aquela sensação, por aquela emoção.
Então, a constelação, ela não é psicodrama, ela não é terapia, não é a pessoa que vai constelar, ela não vai chegar lá e contar toda a sua história. Pelo contrário, quanto menos o constelador souber, melhor. porque mais não isento sabia. ele está, Uhum. né? E os representantes também. Então, a gente pode fazer uma constelação velada, em que só o constelador vai saber o tema. As pessoas que estão participando, representando, não sabem o que elas estão representando, né? E o que tu me perguntou é... Não, dos encenação. 10%, ela, porque as pessoas estavam falando Claro. demais, e aí começou a ir até por um lado, meio a menina chorando muito, a que estava, como é que fala, constelada? Não, que estava fazendo a constelação, não era a consteladora. E aí ela começou a chorar muito e a consteladora pediu para baixar um pouco o... Sim, quando a gente vai participar de uma constelação, existe todo tipo de pessoa. Aquela pessoa que é mais mental, que tem muita dificuldade de sentir, né? Ou a gente pensa assim, tô sentindo uma coisa que é da minha cabeça, né? A minha professora sempre diz, mas da onde tu acha que vem as coisas da tua cabeça? Muito bom. Mas tem aquelas pessoas que têm, às vezes, um grau de mediunidade elevado. Sim, depois a consteladora até explicou. Acostumadas a trabalhar com o corpo, então tem mais sensibilidade e entram mais no campo. Mais a fundo, Então, assim, na verdade, assim, a gente aprende sempre a representar 30% do que a gente está sentindo. Porque, tu imagina, eu tenho vontade de matar essa pessoa, eu tô com vontade de dar uma faca, de dar um chute. A gente não vai dar o chute, né? A gente vai dizer, eu estou com vontade de dar um chute. Eu tive uma vontade, assim, de dar uma coisa muito louca. Uau! E acontece assim. Revelações. Às vezes a gente sente muito amor. Muito! Mas tu não vai te atragar com a pessoa, né? Então a gente vai trazer essa informação. Porque é importante trazer a informação para o constelador, não necessariamente fazer a cena toda. Entendi, né? tá. Então, Por isso de dar uma certa forma, segurar um pouquinho, puxar um pouquinho do freio. Não, senão vira... Vira um... Aí fica muita intensidade. Até para a pessoa que está representando é ruim, porque ela já não consegue mais dominar aquela emoção. E a gente não perde nunca consciência. Tu tá sempre consciente de quem tu é, do que tu tá fazendo ali. Mas realmente tu sente uma... Tu não estava triste, ficou, não é chorão, daqui a pouco tem um choro que tu não pode controlar, ou é um braço que fica mais pesado, um calor nas mãos, cada coisa vai significar alguma coisa, mas não existe um catálogo que isso significa isso, isso significa isso, vai depender, existe um norte, né? Mas vai depender da situação que está sendo trazida naquele momento e daquele sistema familiar. E a constelação, ela é indicada de tanto em tanto tempo, vai depender de como a pessoa recebeu a primeira e como ela vai ficar, como é que funciona isso na prática, Cíntia? Não existe uma indicação de periodicidade ou de frequência. A pessoa pode fazer uma constelação familiar na vida inteira e ela vai ficar reverberando por muito tempo. É porque tem a questão do reverberar, né? E ela vai reverberar em todo o sistema, né? Para trás, para os filhos, para quem convive. E outras pessoas chegam ali e fazem uma constelação e daí já vem mais 50 temas que querem constelar, querem constelar isso. Então a gente indica que a pessoa não faça assim, uma constelação do mesmo tema com uma frequência menor de que 20, 30 dias. Nem depois de uma constelação tome uma decisão definitiva, case, separe, saia do emprego, porque aquele é o momento mais agudo de reverberação e tomada de consciência, porque na verdade a constelação não é um milagre, né? Ela vai trazer consciência e a partir daquela consciência a pessoa também pode, né, tomar atitude, se colocar diferente na vida, porque somente a constelação ela vai trazer cura, mas não vai fazer um milagre na vida da pessoa. Eu tenho problemas com dinheiro, vamos dizer assim, hipoteticamente. A pessoa vai lá constelar o dinheiro. E não significa que amanhã ela já vai estar rica, né? Sim, mas a relação vai mudando. Onde nasceu aquilo? Às vezes, geração após geração, as pessoas são empreendedoras e fracassam. Geração após geração, existem acidentes de carro. Então, a gente vai ver qual é a intrincação. Qual foi o primeiro ancestral que teve dificuldade com isso? Onde se originou esse sintoma? Porque normalmente uma dor, uma questão mais complicada, ela não nasce gigante, né? Mas a pessoa não olhou para aquilo, não vou olhar para isso. Não, vou seguir minha vida, isso que não é importante.
Então, assim, geração após geração, o sistema vai trazer aquilo ali até que aquilo seja olhado. E a dor precisa ficar muito grande, então, para ser vista. Tá? Porque depois que a gente vê o sintoma, a situação que a pessoa está trazendo, não tem mais razão de existir. Porque aquela cura, acomoda, aquela inclusão né? aconteceu. Então, a gente pode... Sim, sim. Porque o sistema, o que é um sistema, né? Não só um sistema familiar, é um conjunto de elementos. Então, se um elemento do sistema está com um problema ou se modifica, todo o sistema vai ser alterado. Isso acontece para o bem e para o mal. Né? Sim. Então, quando a gente modifica um sistema, um elemento de um sistema numa constelação familiar, todo aquele sistema se reorganiza. E basta, por exemplo, um membro da família, por exemplo, eu vou lá, quero constelar uma questão, o sistema inteiro se beneficia, né? O sistema inteiro se beneficia, exatamente. Uhum. E não significa que naquele momento tudo vai ficar melhor, né? Claro, às vezes até uma pior. Desacomodação para que sim. a coisa Depois se melhora. Geralmente, quando tu começa a mexer nesse lado mais desse campo quântico ou espiritual ou o que seja, primeiro dá uma bagunçada, né? Normal. Porque aquela ordem isso para se reorganizar. Para depois se novo. reorganizar. E tem uma questão também, por que na constelação fala-se há um mês eu não posso falar sobre o que foi constelado ali? Tem essa questão também. Não é que não possa, né? Não tem assim. Não tem pode, regra, tá? Mas a gente mexeu com uma força grande, uma energia grande. Então, cada vez que a gente fica contando isso, aquela energia vai diminuindo, vai se diluindo, vai se dissipando. Uhum. Então, a gente aconselha que a gente não saia falando para manter aquela força que se pôs em movimento. Aquele fogo, digamos ali, aquela vibração. Concentrada. E as pessoas às vezes querem investigar, então querem investigar, cavar aquele acontecimento, então já fala com a mãe coitada nem tá sabendo o que é uma constelação que a pessoa fez, daqui a pouco tá ali larga, daqui eu tendo que olhar para coisas que ela não estava preparada disposta naquele momento para olhar. Sim. E aí a pessoa chega com um assunto, tipo, e também eu já escutei falar isso, quanto mais objetivo, melhor. Mas eu quero aproveitar essa da questão da objetividade, que comigo também já aconteceu isso, de chegar pronta para um assunto, vamos supor, tá? Só que quando tu vê, não era exatamente aquilo. Que aí tu vai conversar com a consteladora. Vai conversar ali uma breve conversa e quando ela disse, mas não, acho que não é exatamente isso que tu tá querendo, acho que o que tem que ser esse outro ponto principal. Ouvindo alguns recadinhos. Aí entra justamente esse papel de traduzir, né, do constelador. A pessoa quer uma coisa. Sei lá, quero falar sobre o trabalho, mas na verdade o que tu tá precisando lá é falar sobre a tua relação afetiva, vamos supor. Ou assim, a pessoa traz uma raiva, tem uma raiva que não passa, eu brigo no trânsito, eu brigo em casa, eu brigo no trabalho, tô sempre causando confusão, né? Atrás de toda raiva sempre tem uma dor. Sim. Então vamos olhar qual é a dor que tá por trás. Tinha que trazer alguns para constelar aqui. Tipo, então, faz uma listinha. Aí já entra justamente esse papel de saber traduzir o que a pessoa está buscando. Sim, nesse caso, porque às vezes tu vai quero constelar a relação com meu pai ou com minha mãe, é bem objetivo, assim, né? Agora, realmente, quando tu tem uma dor, quando tem problema com dinheiro, tu tem problema no trabalho, alguma coisa, daí tu já tem que tentar achar meio por onde temas amplos, né? Eu quero constelar relacionamento. Gente, isso é muito amplo, Sim, muito. Né? Tem relacionamento com pai e mãe, com irmão, com filho, no próprio trabalho. Então, quanto mais a gente consegue ter clareza do nosso tema, melhor é. Mas o campo de constelação, ele é muito e é sempre um campo de amor e muito generoso. O campo vai te trazer aquilo que tu precisa ver naquele momento. E de uma forma muito generosa. Vai trazer só aquilo que tu é capaz de dar conta naquele momento. Não significa que aquelas são todas as informações. Sim, eu já senti o amor agora aqui. Muito. O amor está sempre presente, porque as constelações, como eu disse, elas são um serviço à vida. Uma retirada dos obstáculos para que o amor possa voltar a fluir. Sim. Que ele flui muito. Olha só, deixa eu só dizer pra ela como é que surgiu, né, a constelação na tua vida. Mas era a mesma pergunta. Mas é que a gente tá super conectada. Eu ia perguntar porque ela, como uma advogada atuante. Exatamente o que eu ia dizer. Como é que veio? Tu foi fazer uma constelação, tu começou a ler a respeito do assunto? Eu comecei a estudar constelação
para autoconhecimento, não tinha intenção de trabalhar com isso. E a constelação chegou na minha vida através da minha irmã. Ela tem gêmeos, né? E um deles tinha uma alergia que não passava, e ela já tinha ido em todo tipo de médico e todas as especialidades, e aquela alergia sempre presente. Então a pediatra dela, que já tinha acho que uma mente mais expandida, aconselhou ela a fazer uma constelação familiar. Que legal, Guilherme. Ela fez a constelação, viu determinadas coisas e a alergia passou. Então ela veio me contar isso. Ela contou isso e eu fiquei interessada em saber. Comentei essa situação com a minha terapeuta, ela me deu um livro para ler e eu li todo o livro do Bert Hellinger. E eu me lembro que eu fechei o livro e abri de novo. E comecei a ler de novo. E aquilo fez muito sentido para mim. Muito sentido. E já é um livro mais antigo, ele até está um pouco desatualizado, mas mesmo assim eu fui fazendo os descontos ali e fez muito sentido para mim. Então, aí procurei um curso de constelação, fiz uma formação no Instituto Panis, uma formação de 2 anos. E é uma formação muito séria, exige bastante da gente. É aqui em Porto Alegre? Muitas horas de constelação. É aqui em Porto Alegre, no Instituto Ana Ramiro Barcelos, a Panis, minha professora querida, que é a dona do Instituto. E aí eu comecei a fazer o curso de constelação. E no curso a gente faz muitas constelações em aula, e eu já tinha 300 temas para constelar. Fui fazendo as constelações também nos dias de constelação. A partir daí já entrei na pós de pensamento sistêmico, daí veio a psicologia transpessoal e aí nunca mais vamos parar de estudar. E o que é essa psicologia transpessoal, assim, só pra gente ir um pouquinho além? A psicologia transpessoal, a gente diz que é a 4ª força da psicologia, depois das humanistas, depois do Jung, então vem a psicologia transpessoal, que vai olhar não só pro sintoma, pro problema que o paciente traz, assim, desencaixado às vezes, dos padrões que a gente precisa para viver em sociedade, mas vai olhar para o indivíduo e vai considerar a espiritualidade, inclusive. Mas eu acho que o mais bacana nessa nossa conversa é de tudo, né? Porque a constelação, como tu bem disse, é essa questão de deixar o amor fluir. Acho que a gratidão, é isso que a gente também sempre fala, o universo como pode melhorar. Ah, tá, mas é porque o CD é outro assunto, que são barras de Axis, Sim, que ela também faz aqui. Estúdio, né? As barras chegaram depois ou antes da constelação? As barras chegaram, tudo chegou depois. A constelação abriu. Primeiro, a constelação abriu, assim, um leque imenso de novos conhecimentos. E hoje em dia tu te divide entre a advocacia e as constelações, como é que funciona? Eu me divido, eu sou É verdade. Porque existem várias, até como se chama? Quando é familiar, me deu um branco agora. Direito familiar. Direito familiar, ali muitos ser. Utilizam, não utilizam? Sim, a constelação familiar é utilizada no judiciário, nas varas de família, principalmente. Não é minha área, eu sou advogada trabalhista. Sim. Né? Mas mudei minha forma de atuação depois das constelações. Ai, que legal. E mudou meu perfil de clientes, tudo foi acontecendo muito naturalmente. A gente olha para o outro com mais generosidade. Vai começar a fluir também de outro jeito, total, assim, né? Sempre, já flui. A gente tá fluindo, você está indo. A gente tá na onda. Assim, a gente tá aqui nesse estúdio, né, Paty, que tem várias terapias. Só a atmosfera daqui já é uma atmosfera de tranquilidade, amor, paz. Aqui também tem, então, as barras. Nós começamos com as constelações. Tá. Né? Mas cada um de nós tem várias formações, então a gente tem as barras de Axis, a gente tem Reiki. Reiki também, que legal. Reiki, a gente tem o RQC, que é a reprogramação quântica celular. E a gente tem a IEM, que é uma parceira nossa, Vanessa, que faz, que é a abordagem integrada da mente, que é uma técnica criada por um psiquiatra gaúcho, inclusive, Diego Lara, que é muito efetiva para reprocessamento de traumas. E eu acho importante dizer uma coisa, que tu falou da gratidão, né? Sim. E a gratidão é o nosso sim, né? Sim é tudo como é. E a constelação, ela trabalha muito em cima do sim. Sim é tudo como é, sim é tudo como foi, de que a gente tá.
exatamente no lugar exato que a gente deveria estar, no universo que nasceu da família correta, tem o pai e a mãe que a gente precisava ter. Então, esse sim, esse assentimento, que é um pouco diferente da aceitação, é o que bota tudo em movimento, que faz com que tudo flua. É a primeira coisa que a gente aprende numa constelação, é esse sim incondicional. E é honrar, né? Honrar nosso pai, honrar nossa mãe. Exatamente. E a gente começa a olhar para o outro também, tem esse outro olhar, né, de generosidade, de empatia e de saber que todo mundo tem uma história por trás, valorizar né? nossos ancestrais. Nasce conosco, né? Quando nós somos generosos conosco, a gente é Nasce generoso conosco. com os outros, né? Nasce Quando a conosco. gente diz sim pro pai, pra mãe, a gente está dizendo sim pra gente, porque a gente é 50% pai, 50% mãe. Exato. Quando a gente rejeita um pai, a gente está rejeitando 50% nós. É então verdade. as nossas células estão recebendo essa informação, esse não. Sim. Sim à vida, né? Sim à sim vida. ao amor, Sim a nós. Sim a nós, sim a todas as pessoas com quem nos envolvemos, com quem estamos envolvidos, né? Eu acho que é nesse clima de gratidão, de aprendizado, porque é muito aprendizado, e para quem tiver a oportunidade de fazer a sua constelação familiar, que no primeiro momento que vá como representante, né? Assim, Assistir, né? Para assistir, para ver como é que é, já vai sentir aquela energia fluindo, aquele sentimento que acontece, porque realmente é muito bacana. Eu e a Ana Paula, a gente já fez, né? Eu não constelei ainda, eu já Sim, mas assisti. tu já Mas o meu próximo passo agora é constelar. eu já fiz a constelação Tô decidindo uma vez, o tema. mas quero fazer. Venho. O meu tema já está decidido. Tá, Paty? Decidido revelar? desde Não, sempre. Não, é melhor não revelar, melhor não, vamos deixar só para a hora. Mas o É. universo já está ajudando, já está colaborando, tanto é que hoje estamos aqui. Exato. O nosso muito obrigada, então, Obrigada a Cíntia a vocês. Madeira, ela é advogada, consteladora. O nosso muito obrigada também por abrir esse espaço aqui pra gente, que é o Estúdio 1403, que é aqui ao lado do Shopping Barra, com essa vista maravilhosa. E hoje tem lua cheia, eu acho que logo mais até a gente sair, de repente ela já vai estar aparecendo. Obrigada, Dani Rosbach, pelas roupas. Vai lá, Ana Paula, agora é tua parte. Vai lá. Estamos vestidas de Dani Rosbach. Rosbach. Esse sobrenome. Eu tô com um vestido aqui em linho, super bonito, com colete, a parte de verde. Eu tô com uma bermudinha bem equilibrada, bonitinha, verde cinturinha alta. equilíbrio. Tô super bem com essa cor também que me favorece, porque ela, Ana Paula, fez a minha coloração pessoal, coloração de imagem, que a gente chama. Coloração pessoal. Tô misturando tudo, mas é que é consultora de imagem. Enfim, estamos tendo que encerrar, que o diretor já está avisando lá. Cíntia, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Cíntia. Até o nosso próximo encontro. E você que está aí nos assistindo, não esqueça que semana que vem já temos outro assunto bem bacana. Beijo, beijo e até lá. Tchau. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. A câmera é aquela, a gente sempre esquece. Aê, tchau. Muita gratidão. Amém. Amém.